Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar como ocorre a contração do músculo cardíaco. Mas este vídeo tem como pré-requisito que você entenda muito bem como ocorre o potencial de ação no músculo cardíaco. Portanto, se você ainda tiver dúvidas sobre esse assunto, eu recomendo que vocês assistam a um vídeo sobre esse assunto presente já aqui no canal e depois voltem para este vídeo, porque realmente é muito importante que vocês entendam o potencial de ação no músculo cardíaco, para depois vocês entenderem como funciona a contração do músculo cardíaco, porque esses dois processos estão intimamente relacionados. Mas beleza. Gente, primeiro de tudo, nós precisamos entender que a contração dos músculos em geral vão acontecer por meio do mecanismo de excitação-contração. Mas, afinal de contas, o que é esse mecanismo de excitação-contração? É a maneira pela qual o potencial de ação provoca a contração das miofibrilas. Mas o que são miofibrilas? Miofibrilas são basicamente filamentos que nós temos compondo ali os músculos. A gente vai ter actina, que são conhecidos como os filamentos finos, e miosina, que são conhecidos como filamentos grossos. Então, aqui os filamentos de actina, que estão representados aqui em rosa, né? E os filamentos de miosina representados aqui em roxo. E a maneira como esses filamentos vão estar dispostos, organizados nos músculos estriados, e nos músculos estriados nós temos duas classificações, nós temos os músculos estriados esqueléticos e os músculos estriado cardíaco, é de extrema importância porque é justamente essa maneira, da forma que elas estão dispostas, a maneira com a qual elas estão organizadas, que vai gerar a contração, né, realmente organizada, coordenada ali do músculo. Essas miofibrilas, elas estão organizadas em sarcômeros. Sarcômeros são basicamente essas estruturas aqui. Então, a gente vai ter filamentos de miosina e sobrepostos a eles nós temos os filamentos de actina. Bom, então, basicamente, esse mecanismo de ação-contração, a gente vai ter ali um potencial de ação, ele vai ser desencadeado, e uma vez desencadeado esse potencial de ação, vai fazer com que ocorra o deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, que é o que a gente observa nesta figura aqui. Aqui nós temos o sarcômero relaxado, e aqui nós temos um sarcômero contraído. Vejam que houve redução aqui da banda H, que a banda H é justamente, né, uma banda em que é uma região em que não vai haver sobreposição dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Na banda H a gente tem apenas filamentos de miosina. Mas uma vez que houve esse deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, vai ter redução dessa banda justamente porque esses filamentos de actina eles vão estar mais juntos. Ó. Vejam aqui que o espaço houve realmente redução. Então, com isso a gente teve a contração do músculo. Mas aqui, gente, para ter esse processo de deslizamento da actina sobre a miosina, nós temos uma estrutura, né, uma molécula muito importante. Essas moléculas são os íons cálcios, porque basicamente assim, para ocorrer o deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, é preciso que essas cabeças de miosina interajam com os filamentos de actina, tanto que está representado aqui nesta imagem. Tá vendo que aqui, ó, aqui nos filamentos de actina, nós vamos ter pontos de ligação com a miosina, só que, normalmente, esses pontos de ligação, eles vão estar bloqueados pela proteína tropomiosina. Então, essa proteína tropomiosina vai impedir que haja interação entre o filamento de actina e as cabeças da miosina, né? E o cálcio é aqui que ele vai entrar, porque esse cálcio ele vai interagir com a troponina, que é uma outra proteína que vai estar relacionada, que vai estar ligada à tropomiosina. Uma vez que esse cálcio se liga à troponina, ele vai mudar a conformação da troponina, fazendo com que haja a movimentação da tropomiosina e haja então a liberação dos pontos de ligação
da actina com a miosina. Uma vez que esses pontos de ligação estão liberados, vai haver ali a interação e, consequentemente, vai ter o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina e, assim, vai ser desencadeada a contração do músculo estriado, né? Pode ser ele esquelético, pode ser o cardíaco. Beleza, gente? Esse é o mecanismo geral que eu preciso que vocês entendam. Agora eu vou começar a falar um pouco mais das diferenças entre esses dois músculos. E basicamente a principal diferença vai estar relacionada justamente aos íons cálcio. Aqui, ó, nós temos os túbulos T também no músculo esquelético, além de ter no músculo cardíaco, né? E esses túbulos T nada mais são do que invaginações da membrana plasmática das fibras musculares. Só que nas fibras musculares a gente não se refere à membrana plasmática como membrana plasmática, a gente utiliza outro nome, a gente chama de sarcolemma. Então, quando tem o potencial de ação ele é desencadeado, a gente vai promover a invaginação dos túbulos T. Isso tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. Uma vez que esses túbulos T eles sofrem essa invaginação, eles vão fazer que o retículo sarcoplasmático, que seria o correspondente ao retículo endoplasmático nas fibras musculares, mas como eu disse, como são fibras musculares, a gente chama ele de retículo sarcoplasmático. Então, essa invaginação dos túbulos T vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio. Uma vez que o cálcio é liberado, daí ele vai reagir lá com a troponina, que interage ali com a tropomiosina e promove todo o processo de contração que eu acabei de explicar para vocês. Só que aqui a gente tem como principal característica que no músculo estriado esquelético a gente utiliza exclusivamente cálcio intracelular para fazer essa ligação, para fazer essa interação do cálcio aí com a troponina. Agora, o músculo cardíaco, ele vai depender de cálcio extracelular. Mas por que ele depende de cálcio extracelular? Basicamente, porque o retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco, ele é menor do que o retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Então, isso significa que o retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco tem menor capacidade de armazenamento de cálcio. Então, a quantidade de cálcio que ele libera ali, que ele é capaz de armazenar, não é suficiente para promover a contração efetiva das fibras musculares cardíacos. Por isso que a gente vai precisar utilizar cálcio extracelular. Tanto que foram realizados experimentos, enfim, e se a gente vê que se o coração for colocado em um local, né, em que a gente tem pouca disponibilidade de cálcio extracelular, então a gente coloca ali um coração em um fluido com escassez de cálcio, sem cálcio, não ocorre a contração cardíaca. Então, se a gente tem deficiência de cálcio extracelular, a gente vai acontecer que a gente vai ter a redução da força realmente, da eficiência da contração cardíaca. Tanto que assim, a quantidade de cálcio disponível no fluido extracelular, no líquido extracelular, vai estar diretamente relacionada, né, à força de contração cardíaca. Então, quanto mais cálcio nós temos disponíveis no líquido extracelular, maior vai ser a força de contração cardíaca. E se a gente tem menos cálcio disponível no líquido extracelular, menor vai ser a força de contração cardíaca. Então, aqui vai ser a principal diferença que a gente vai ter em relação à contração do músculo cardíaco com relação a uma contração do músculo esquelético. Porque, como eu disse, o músculo esquelético não depende da presença de cálcio extracelular. Então, independentemente de eu ter muito ou pouco cálcio extracelular, não vai haver interferência nenhuma na força de contração do músculo esquelético, na eficiência de sua contração. Mas o músculo cardíaco vai ter sim essa diferença e vai ser uma diferença essencial. Agora, eu vou explicar essa figura aqui. Aqui, basicamente, a gente está ilustrando, né, o mecanismo de acoplamento excitação-contração no músculo estriado cardíaco. Aqui, a gente tem a figura simplificada ali do gráfico do potencial de ação. Então, está indicando que, uma vez que a gente desencadeia o potencial de ação, vai haver abertura de canais de cálcio nos túbulos T, havendo entrada de cálcio para o meio intracelular. Mas, gente, o que são esses canais de cálcio dos túbulos T? Esses canais de cálcio presentes nos túbulos T, eles são canais dependentes de voltagem. E agora entra porque é essencial vocês terem assistido o vídeo de potencial de ação.
Porque vocês lembram que na fase de platô do nosso potencial de ação, a gente tem a abertura dos canais lentos de cálcio e sódio, também chamados de canais L, de cálcio e sódio, canais L de cálcio, depende muito da literatura. Então, esses canais são justamente esses canais aqui presentes nos túbulos T. Então, esse cálcio que está entrando aqui no meio intracelular é o mesmo cálcio que está entrando ali na fase de platô. Então, vai haver aqui a entrada de cálcio, né, no meio intracelular, entrada passiva de cálcio. Afinal de contas, o cálcio está mais concentrado no meio extracelular, então ele vai para o meio menos concentrado. Como eu já expliquei para vocês no vídeo de potencial de ação, houve a entrada de cálcio. Essa entrada de cálcio vai induzir que haja liberação de mais cálcio, só que agora no meio intracelular, porque a entrada de cálcio vai ocasionar a abertura dos canais de liberação de cálcio, também chamados de canais de reanodina, presentes na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, uma vez que esses canais são abertos, a gente vai ter então a saída, né, do cálcio armazenado do retículo sarcoplasmático ali para o citoplasma da célula, né, que aqui nas fibras musculares a gente chama de sarcoplasma. Isso daqui a gente chama de liberação de cálcio induzida por cálcio. Então, entra cálcio extracelular, esse cálcio extracelular vai incentivar, vai estimular a liberação de cálcio no meio intracelular pelo retículo sarcoplasmático. Então, a gente tem aqui a descarga de cálcio, que estava, né, antes armazenado no retículo sarcoplasmático, agora foi para o sarcoplasma. E esse cálcio aqui, né, vai pegar justamente daí interagir lá com a troponina, tropomiosina e vai ocasionar então a contração do músculo cardíaco. Uma vez que houve a contração desse músculo cardíaco, então a gente vai ter daí o processo de relaxamento. No processo de relaxamento, a gente vai precisar tirar, né? A gente vai precisar que ocorra a retirada desse cálcio presente aí no sarcoplasma. Então, esse cálcio ele vai ter dois destinos. Ou ele vai voltar para o meio extracelular, ou então ele vai voltar para dentro do retículo sarcoplasmático. Para dentro do retículo sarcoplasmático, ele vai entrar por meio de bomba de cálcio. Então, a gente vai ter ali gasto de ATP. A gente chama essas bomba de calcioadenosina trifosfatase, ou simplesmente de uma bomba de cálcio ATPase, porque justamente ATPase, porque vai haver ali a quebra de ATP. Então, a gente tem a quebra de ATP, né? A quebra de adenosina trifosfato. Então, a gente vai ter justamente ali gasto de energia, porque vai ser um transporte ativo. Por que é um transporte ativo? Porque o cálcio está saindo do sarcoplasma, que é o local em que ele está menos concentrado, e entrando ali no retículo sarcoplasmático, que é o local em que o cálcio é armazenado. Então, ele está mais concentrado no retículo sarcoplasmático. E agora, vamos para a segunda via, né, de retirada, que vai ser justamente levar esse cálcio lá para o meio extracelular, aqui ó, o líquido extracelular aqui representado. Daí, basicamente, aqui vai ocorrer por meio de transporte ativo secundário. A gente vai ter essa bomba aqui, que vai ser um cotransportador, também chamado de antiporte. E, basicamente, vai haver a entrada de sódio ao mesmo tempo que a retirada de cálcio. Por que é um transporte ativo? Porque, assim, a gente não vai ter gasto direto de ATP, mas vocês não concordam que o sódio ele está mais concentrado no meio extracelular? Lembrem-se do vídeo de potencial de ação. No potencial de repouso, o sódio ali está, né, mais concentrado no meio extracelular, e então a tendência é que ele entre para a célula. Então, aqui, nesse mecanismo de cotransporte, o sódio ele vai sair do meio mais concentrado e para o meio menos concentrado, para o interior da célula. Então, aqui a gente vai ter, de certa forma, como se fosse uma liberação de energia. Agora, essa energia, né, liberada pela entrada de sódio vai proporcionar a energia necessária para que haja a saída de cálcio.
porque o cálcio ele vai estar saindo do meio em que ele está menos concentrado, ali do sarcoplasma, e indo para o meio no qual ele está mais concentrado. Então, ali para o líquido extracelular. Então, a energia, né, produzida com a internalização do sódio vai ser a energia que vai ser gasta pela externalização do cálcio. Então, repetindo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Basicamente, a gente vai ter ali o transporte de cálcio a favor do seu gradiente de concentração, quero dizer, o transporte de sódio a favor do seu gradiente de concentração e o transporte de cálcio contra o seu gradiente de concentração. Então, esse transporte de sódio a favor do seu gradiente de concentração vai produzir energia. Essa energia produzida vai ser a mesma energia que vai ser utilizada para fazer o transporte de cálcio contra o seu gradiente de concentração. Então, ao mesmo tempo que eu estou consumindo energia, eu estou gerando energia. Então, eu consumo a energia que eu gerei logo em seguida, entenderam? Beleza. Por isso que aqui a gente não vai ter gasto de ATP, ela vai ser autossuficiente. Eu gero a energia que eu vou consumir. Ok, agora a gente vai ter a bomba de sódio e potássio, ou também chamada, né, de bomba de sódio e potássio ATPase. Aqui a gente vai ter realmente transporte ativo, não é transporte ativo secundário, que volta a ser um transporte ativo primário, porque a gente vai ter a externalização do sódio. Esse sódio que estava sendo mandado para dentro pelo mecanismo de cotransporte, agora ele vai ter que ser mandado para fora. Então, ele vai se mover contra o seu gradiente de concentração. Ele vai sair do meio no qual ele estava menos concentrado, então vai ser justamente ali o meio intracelular, e para o meio no qual ele está mais concentrado, o meio extracelular. É contra o seu gradiente de concentração. Toda vez que a gente está fazendo um transporte contra o gradiente de concentração, a gente vai ter gasto de energia. E o potássio, por sua vez, ele também vai estar se movendo contra o seu gradiente de concentração. Porque lembram? Eu falei isso lá no vídeo de potencial de ação. O potássio, ele está mais concentrado no meio intracelular. Então, se eu estou pegando e tirando o potássio do meio extracelular e colocando ele no meio interno da célula, no meio intracelular, eu vou estar fazendo com que ele se movimente contra o seu potencial de ação. Contra o seu gradiente de concentração. Peço desculpas, contra o seu gradiente de concentração. Então, esse movimento contra o gradiente de concentração faz com que haja gasto de energia. Então, a gente vai ter gasto de ATP. Bom, gente, é muito interessante a gente ver que existe uma relação entre essa bomba aí de sódio e potássio e o nosso o mecanismo ali, né, de cotransporte de cálcio e sódio. Porque vocês lembram aqui que no cotransporte, a gente vai ter o transporte passivo realmente de sódio, porque ele vai estar se movendo a favor do seu gradiente de concentração, porque no meio interno a gente vai ter menor concentração de sódio e ele está saindo do meio externo indo para o meio interno. Só que a bomba de sódio e potássio vai tirar sódio do meio interno e mandar para o meio externo. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela garante que o meio interno tenha menor concentração de sódio, porque daí assim se torna possível que o cotransporte realize transporte passivo de sódio, e esse transporte passivo de sódio, né, é o que gera energia para que haja a externalização de cálcio. Então, a gente pode dizer que esse cotransportador de sódio e cálcio, ele vai gastar ATP indiretamente, porque esse cotransportador ele só funciona porque a bomba de sódio e potássio, que gasta ATP, garante que o meio interno fique com menor concentração de sódio, porque ele está tirando sódio ativamente do meio intracelular. Então, gente, resumindo, o que a gente precisa saber realmente do mecanismo de contração do músculo cardíaco em relação, quando comparado com o músculo esquelético? Que o músculo cardíaco ele tem dependência de cálcio extracelular, eu já expliquei o motivo para vocês anteriormente, enquanto o músculo esquelético não vai ter essa dependência. E no músculo cardíaco, justamente por a gente ter essa dependência de sódio extracelular, a gente vai ter a entrada de sódio extracelular, mas a gente também vai precisar que haja a retirada do sódio do sarcoplasma. E essa retirada vai ocorrer de duas maneiras.
por meio da internalização de cálcio para o retículo sarcoplasmático ou por meio da externalização de cálcio. Então, ele vai sair do meio intracelular, ali do sarcoplasma, e ser mandado de volta para o líquido extracelular. Essa retirada de cálcio do sarcoplasma vai ocorrer por meio de transporte ativo. A gente vai ter a ação da bomba de cálcio ATPase ali na membrana do retículo sarcoplasmático, um transporte ativo primário. A gente vai ter a ação do cotransportador de cálcio e sódio ali no sarcolema, né, ali na membrana plasmática da célula estriada cardíaca, que vai ser um transporte ativo secundário. E, por último, também por meio da ação da bomba de sódio e potássio, que também é um tipo de transporte ativo primário, e vai ser justamente essa bomba de sódio e potássio que vai proporcionar, que vai possibilitar o funcionamento do transportador de cálcio e sódio. Gente, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, deixar aí nos comentários. Eu tentar fazer o melhor para que vocês entendam. Gente, muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.